Você sabia que nos últimos 10 anos o preço dos ingressos de futebol no Brasil subiram 300%, enquanto a inflação do período foi de apenas 73%? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar como essa elitização tem como intenção tirar eu e você, o povão, de dentro do estádio. Então assiste até o final que hoje a gente vai debater sobre a elitização do futebol no Brasil. Eu sou o Kaique e você está assistindo o canal Kaique Por Aí, Futebol pelo Mundo. Não é segredo para ninguém que o futebol é a principal paixão nacional do brasileiro e é a principal opção de lazer de basicamente todo brasileiro e toda a família brasileira num domingo à tarde. Porém, nos últimos 10 anos essa realidade tem se alterado bastante. Para vocês terem ideia, os ingressos mais baratos subiram 300%. O salário mínimo no Brasil aumentou 183% e a cesta básica subiu 84%, ou seja, quem já tinha pouco agora tem menos ainda e ver futebol tá ficando mais caro que comer. Antigamente, no Maracanã, por exemplo, você conseguia assistir um jogo na geral pagando R$5, uma merreca. Era um espaço democrático, enfim, onde o propósito final dali era unir a paixão de todo mundo pelo bem comum. Porém, hoje essa realidade mudou bastante. Hoje em dia, não só o Flamengo, como muitos outros times, enxergam o torcedor como um cliente. E é o que fica bem claro quando, por exemplo, o Flamengo dobra o preço do valor do ingresso no domingo de Dia dos Pais, que é um momento que era para a família estar reunida no estádio, que era o que acontecia antigamente. E eu acho que um dos principais motivos para esse tema de elitização ter voltado a debate muito fortemente nos últimos anos foi a final da Copa do Brasil em 2023. Tiveram recordes absurdos de arrecadação. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo arrecadou 26,3 milhões de reais, enquanto no segundo no Morumbi chegou a 24,5. Recordes históricos, mas a que custo? O torcedor que foi em todos os jogos da campanha comprando ingresso no crédito, pedindo dinheiro emprestado para os outros, perde o lugar dele no jogo mais importante da campanha porque tem um torcedor muito rico que só lembra que o time existe na final do campeonato. E a imagem que fica é de um time que se aproveita da paixão do torcedor, porque ele sabe que ele faz de tudo para estar presente em todos os jogos, que ele tem medo de não ter outra chance de estar numa final dessa novamente. E o reflexo disso tudo fica muito claro, uma arquibancada morta, gente que não canta, gente que não pula, gente querendo ver jogo sentado, gente reclamando se você tá vendo o jogo em pé, e isso pra mim é um absurdo. Eu acho que enquanto a gente falava sobre esse tipo de torcedor playboy chato, a gente também consegue falar sobre outro tipo de torcedor que surgiu após a elitização do futebol, que é o torcedor otário, aquele que se orgulha de pagar caro o ingresso. Porque se antigamente a gente pagava 5, 10, 15 reais pra entrar num jogo, ou dava 1 quilo de alimento e deixava a gente passar, ou até pulava a catraca, tem torcedor que critica o São Paulo e zoa o Morumbi porque o São Paulo vendia ingresso a 5, 10 reais até 2021 e por aí. Que eu acho um absurdo, pô. Dos estádios que eu tive a chance de frequentar recentemente, o Morumbi é um dos que eu mais gostei porque é um dos únicos estádios no Brasil que a gente ainda consegue ver povão no estádio, quebrada vindo de metrô, de trem, de ônibus, de todos os cantos de São Paulo para se reunir no Morumbi, família reunida, e é um bagulho que eu acho lindo, cara, porque o principal motivo o objetivo do esporte do futebol é unir as pessoas e não separar. E lá é um lugar que eu ainda consigo ver todo mundo muito junto. Isso pra mim é algo que tá faltando, é algo que eu acho muito foda. Que eu acho uma covardia você excluir determinadas pessoas, você excluir determinadas regiões de poder frequentar um estádio de futebol. Que é um dos próximos casos que eu quero comentar com vocês agora, que é sobre a Barreira do Vasco. Pra quem não tá ligado, o estádio de São Januário fica localizado numa favela na zona norte do Rio de Janeiro, chamada Barreira do Vasco, obviamente. E recentemente o estádio enfrentou interdições com justificativas completamente absurdas e classistas. Em um relatório, o juiz Marcelo Rubioli chegou a dizer que o estádio ficava em um local perigoso por estar cercado por uma comunidade, associando isso ao tráfico de drogas e insegurança, como se favela não fosse lugar de paz e de pessoa de bem. Porque, pô, com todo respeito, cara, quem frequenta aquele lugar sabe que aquele lugar é uma paz absurda, paz terrível, cara. O salgado de lá é o melhor salgado que vende no Rio de Janeiro. E quando o Vasco ganha, ninguém dorme porque é festa a noite toda. É um dos únicos lugares do Rio que eu consigo ficar tranquilo pra mexer no meu celular na rua à noite, porque eu sei que ninguém vai mexer comigo, porque aquele lugar é um lugar de paz. Fica nítido e claro que a única intenção desse juiz é simplesmente excluir a camada mais baixa da sociedade de frequentar um estádio de futebol, é tirar o esporte daquela região, daquelas pessoas. E uma coisa muito legal que eu gosto de ver em situações assim é a coletividade das pessoas, é a coletividade da comunidade, ver a comunidade agindo como comunidade. Um relato muito interessante que a gente tem é da presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, Vânia Rodrigues, que ela disse que, abre aspas, nos humilharam,
e tentaram nos excluir mais uma vez. Não conseguiram. O Vasco e a barreira do Vasco são uma coisa só. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. E depois de quase 3 meses de estádio fechado, no dia 21 de setembro, o Vasco retorna a São Januário, marcando uma festa impressionante, com um mosaico incrível. E mais uma vez o Vasco dá um show na luta pelas minorias e a torcida exibe um mosaico incrível com uma frase que ficou marcante e vai ficar para a história, vai aparecer nos livros com certeza. Resistiremos, é o recado que deixa a torcida do Vasco da Gama. Acho que um exemplo melhor ainda de como a elitização atrapalha a relação de um time com a torcida é como a elitização atrapalhou a relação do torcedor brasileiro com a seleção brasileira. A seleção brasileira, que antigamente era o maior motivo de orgulho da nação brasileira, sem dúvida alguma, hoje em dia virou motivo de piada. Você vê a CBF preferindo mandar jogos em estádios de 20, 25 mil pessoas na Inglaterra do que lotar o Maracanã aqui no Brasil. E o reflexo disso virou um país que deixou de ter orgulho da própria seleção, que não para mais para assistir a própria seleção, em que vários jovens preferem torcer para a Argentina por conta do Messi do que para a seleção brasileira, mesmo ela sendo pentacampeã do mundo. As únicas vezes no ano que a seleção brasileira atua em território nacional são nos jogos da eliminatória, porque são obrigatórios de serem no país, porque senão acredito que nem esses jogos aconteceriam aqui. E uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum nos jogos da seleção brasileira são estádios cada vez mais vazios. Um grande exemplo disso é, por exemplo, num jogo recente entre Brasil e Venezuela, realizado em Cuiabá, que o ingresso mais barato custava R$400. Me fala quem, em sua sã consciência, vai pagar R$400, um quarto de um salário mínimo, para assistir uma seleção que não tem conexão nenhuma com a tua torcida, uma seleção brasileira que não parece brasileira e que joga mal todo santo jogo. Uma imagem marcante desses jogos recentes foi a imagem de um torcedor jogando pipoca no Neymar. Então assim, acabou o respeito completamente. A gente chegou num ponto tão absurdo que até os jogadores, que geralmente vivem num mundo completamente distópico e da lua, começaram a reclamar desse valor dos ingressos. Nesse jogo contra a Venezuela, que teve episódio da pipoca no Neymar, o goleiro Ederson disse, abre aspas, no meu ponto de vista é um absurdo a meia de um ingresso ser R$300. Eu acho que isso tem que ser mudado. Todos nós sabemos da condição do povo brasileiro e uma entrada inteira custar quase um salário mínimo. Um dos casos mais extremos de elitização que rolaram recentemente no Brasil foi o do Palmeiras, que basicamente expulsou todo o seu torcedor mais tradicional do estádio e substituiu por um bando de playboy que não sabe nem cantar música. Bruxa-feira, bruxa, bruxa, bruxa-feira, bruxa, bruxa, bruxa-feira, nós só te amaremos. A impressão que a gente tem é que o torcedor palmeirense mais humilde acaba sendo excluído de forma intencional do estádio e isso impacta diretamente o fanatismo dele, visto que se ele tiver uma chance no ano de querer no estádio, talvez ele nem queira ir mais, porque ele sabe que depois ele não pode voltar lá. Não são poucos os relatos de torcedores do Palmeiras que na época do Palestra Itália frequentavam todos os jogos sem exceção e depois da construção do Allianz nunca sequer foram no estádio. Eles iludem o torcedor mais pobre com a promessa de um setor popular que nunca foi feito no estádio e que acaba acontecendo na verdade é basicamente uma limpeza étnica dentro do estádio do Palmeiras. Hoje o torcedor do Palmeiras que frequenta o Allianz tem basicamente um perfil que eu não vou falar aqui, mas que é óbvio para todo mundo. A conclusão que eu consigo tirar disso tudo é que estão nos privando de participar de uma paixão que foi construída por nós. O futebol foi criado pelos pobres e roubado pelos ricos. E como diria o craque uruguaio Diego Forlán, todo mundo tem problemas na vida e o futebol acaba sendo o psicólogo mais barato. Mas e aí, você concorda comigo? Acha que realmente o futebol virou um entretenimento para poucos e vai deixar de ser uma paixão nacional pouco a pouco? Ou você acha que o que eu falei aqui é besteira e que eu tô me vitimizando? Enfim, cada um tem a sua opinião e eu quero que você deixe lá nos comentários que eu vou ler, enfim, pra gente poder debater e interagir melhor sobre esse tema. Se inscreve aí, compartilha se você curtiu, se você assistiu até aqui. E bom, é isso, minha rapaziada. Eu te vejo por aí. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.